Olá, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo da atividade 2 desse semestre, mas se vocês preferem ler, o conteúdo desse vídeo vai ser o mesmo do conteúdo do resuminho que eu vou postar, que eu postei lá para vocês. Então, esse videozinho é mais para quem prefere ver em vídeo. Então, a gente vai falar um pouco sobre ecologia. A ecologia é o estudo das relações entre os organismos, entre os organismos e o meio. Então, aqui nesse esqueminha de níveis de organização da vida, os níveis que a gente vai estudar em ecologia são os níveis a partir de população. Então, populações, que são conjuntos de organismos da mesma espécie que habitam no mesmo local, a comunidades, que são o conjunto de todos os organismos de um determinado local, ecossistemas, que já vão incluir não só os fatores bióticos, que são os seres vivos, mas também os abióticos, que é os lagos, montanhas, pedras, solo, ar. E aqui o maior nível é a biosfera, né, que é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Aí depois eu vou falar agora de uns conceitos importantes no estudo da ecologia, começando pela biodiversidade. Então, a biodiversidade é uma medida do quão diversa é a vida num determinado local, né? Então, uma das coisas que influencia nessa mensuração, né, da biodiversidade de um local é o número de espécies, que a gente chama de riqueza. Mas não só isso. Porque, por exemplo, aqui no exemplo, a gente tem uma comunidade 1 e a comunidade 2. As duas têm o mesmo número de indivíduos, de árvores, né? A gente está olhando para a diversidade de árvores. E tem o mesmo número de espécies, A, B, C e D, nos dois lugares. Só que só de bater olhos, a gente já consegue ter uma noção de que a comunidade 1 é mais biodiversa. Porque uma das coisas que vai influenciar na biodiversidade de um local é o equilíbrio entre as abundâncias das espécies, né? Que é quantos indivíduos tem em cada espécie. Então, quando você tem as abundâncias são mais equilibradas, você vai ter mais biodiversidade que num lugar onde uma espécie é muito predominante em relação às outras, como é o caso aqui da comunidade 2. Então, a gente pode dizer que a comunidade 1 é mais biodiversa. É, e outras coisas que vão influenciar nessa biodiversidade, né, que é a diversidade genética que tem nesse local e a diversidade de ecossistemas, né? Então, por exemplo, a diversidade genética, ela vai influenciar na resiliência das espécies desse lugar. Então, uma espécie que tem uma diversidade genética muito baixa, então todos os indivíduos são muito parecidos, a chance de uma doença chegar e matar todos é muito grande, porque todos vão responder da mesma forma. Então, se um é fraco, os outros muito provavelmente também vão ser, né? Quando a gente tem uma diversidade genética maior, um dos indivíduos pode ter resistência e vai conseguir sobreviver, né? Então, tem esses outros fatores que vão influenciar, né, na biodiversidade de um local. Essa biodiversidade é importante para a conservação, né, dos ecossistemas. Daí um outro conceito que tem aqui é o hábitat. O hábitat é o local onde uma determinada espécie vive. É isso, basicamente isso. Então, pode falar, o hábitat do mico-leão-dourado é a Mata Atlântica, por exemplo, né? Ou, ah, a gente pode dar vários exemplos. Alguns seres vivem em micro-hábitats, né? Tipo, tem os tardígrados, que são uns bichinhos bem pequenininhos, que o hábitat dele pode ser o musgo que está na casca de uma árvore. É um micro-hábitat, né? Mas, enfim, só para falar que tem várias escalas, né, desse hábitat. Daí o nicho ecológico já vai ser o modo de vida de um organismo. Então,
se a gente pega de exemplo o sabiá, o nicho ecológico do sabiá vai ser, por exemplo, ser diurno, comer insetinho, pequenos insetos, pequenos animais, frutas, de aguentar uma certa variação de temperatura, né? Não tem sabiá na Antártida, por exemplo. E por aí vai, né? São o modo de vida, incluindo as limitações que aquele organismo tem, né? No caso do sabiá, não aguenta nem temperaturas muito baixas, nem temperaturas muito altas. Tem um nível de umidade que também favorece a sobrevivência dele e tal. Aí depois a gente tem sucessão ecológica, que é um processo em que um ambiente vai se modificando, né? O ecossistema vai se modificando e se tornando cada vez mais estável. Então aqui a gente tem um exemplo de um lugar que começa com rocha e aí alguns organismos que a gente chama de organismos pioneiros chegam lá e conseguem se fixar. Primeiro o líquen, que consegue se fixar na rocha nua, né? E vai acumulando matéria orgânica ali, até que, com o passar do tempo, vai se criando um solo e, no final, a gente tem uma comunidade que a gente chama de comunidade clímax, que é uma comunidade que é mais estável, não vai ter variações muito bruscas das condições ambientais, né? Tem que acontecer, por exemplo, uma catástrofe muito grande para essa floresta desaparecer daí, né? Já que no comecinho, quando é só pedra, se tem um sal de rachar, os bichinhos que tem ali, as plantinhas que tem ali, morre tudo, né? O que não acontece tão facilmente num ambiente, numa comunidade clímax, né? E comunidade clímax não precisa ser desse exemplo que tem árvores, né? Se a gente pega um exemplo dos pampas, lá no Rio Grande do Sul, os pampas ele é basicamente um monte de gramíneas, né? Parece um pasto. E é uma comunidade clímax que é estável, né? Claro que também tem uns pastos mesmo lá de boi, mas é só para ver como tem tipos diferentes de comunidade clímax, né? Dependendo da região. Enfim. Aí vamos para o próximo. Aqui a gente tem a cadeia trófica ou cadeia alimentar, que é basicamente a sequência de organismos em que um consome o outro, né? As cadeias tróficas sempre começam com autótrofos, seres autótrofos, ou seja, que produzem o próprio alimento, que na cadeia eles são chamados de produtores. Na maioria dos casos, a gente vai ter um ser fotossintetizante aqui no lugar de produtor, que é o ser que vai produzir compostos orgânicos a partir da energia do sol, né? Também pode ser um quimiosintetizante que vai produzir a matéria orgânica a partir de energia de compostos inorgânicos, né? Mas, geralmente bactérias, né? Mas é basicamente isso, né? Depois quem consome o produtor é o consumidor primário, o secundário consome o primário e assim vai. E aqui a gente tem as teias alimentares ou teias tróficas que já são um pouco mais próximas da complexidade que a gente tem no mundo real, né? Então, não tem só um bicho que come o outro, né? Tem vários bichos que comem o mesmo bicho, vários bichos que comem a mesma planta, um bicho que come vários tipos de outros organismos, né? Então é mais uma teia mesmo. Só que mesmo essa teia não representa toda a complexidade da realidade, né? Mas se aproxima um pouco mais. E lembrando que, no fim, todos esses organismos, quando morrem, vão
ser consumidos por seres detritívoros que consomem matéria orgânica morta e, por fim, por decompositores que vão transformar essa matéria orgânica morta em, vão obter energia e nutrientes dela e vão liberar matéria inorgânica, né, que serve de nutriente para os produtores, para as plantas, por exemplo. E não vão tirar energia, porque não tem mais muita energia disponível, né, nessa matéria inorgânica, mas tem nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas que vão tirar energia do sol, né? E aí a gente tem o fluxo de energia, porque diferente da matéria, que a gente vai ver na semana que vem, a matéria ela é ciclada, né? Então a gente tem o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, mas a energia ela funciona num fluxo porque a energia não volta para o começo da cadeia alimentar. A energia só vai, porque ela vai se dissipando ao longo de cada nível trófico, né? Então, ela vai se dissipando na forma de calor, os organismos usam essa energia, né, para se movimentar, para manter as funções vitais, se reproduzir e tal. Essa energia vai se dissipando, que é como funciona as coisas no mundo. Assim, é uma lei da física. A energia tende a se dissipar com o tempo. Beleza? E aí, para finalizar, tem umas duas coisinhas que também estão muito associadas à ação do ser humano, né, no ambiente. Podem estar associadas, né, que é a introdução de espécies não nativas num lugar, num ecossistema, né, ou a retirada de uma espécie, né, por extinção, por exemplo. Daí, na introdução de espécies exóticas ou não nativas, a gente pode, quando uma espécie que não é de um lugar é colocada lá, né? Seja por ação humana ou não. Às vezes dá uma tempestade, um bicho acaba vindo parar num lugar que ele não estava antes, ou uma planta. Mas quando essa introdução dessa espécie causa um impacto negativo ali naquele ecossistema e essa espécie se reproduz muito rapidamente, a gente chama essa espécie de espécie invasora, né? Daí pode dar um maior problemão. A rantouro, por exemplo, é uma espécie invasora aqui no Brasil. E ela causa vários problemas assim, para as espécies nativas de anfíbios. E aí, para finalizar, a gente tem a exclusão de espécies de uma comunidade, que é o exemplo que tem no videozinho lá do lobo, né? Que o lobo era uma espécie que rolava lá no Parque Yellowstone. Ele foi extinto lá no parque. Daí o vídeo conta, depois da reintrodução do lobo, tudo que muda, né? Com o lobo estando lá de volta. Que na verdade é a reintrodução, né, de uma espécie que é nativa. E é isso. Valeu, gente. Mandem ver lá no form de questões e tamo aí. Qualquer coisa, só me chamar. Valeu. Tchau, tchau.